repito e afirmo que esse tipo de visualização, né, de imagem que o Brasil quer dar de si mesmo como um país branco, né, tendo cerca de 80% de população negra, não é diferente do que se vê em outros países da chamada América Latina. Nós vamos ver a televisão, por exemplo, panamenha, é a mesma coisa. E me parece que no fundo dessa história toda está esse racismo disfarçado, esse racismo que se apoia na hierarquia, né, que sustenta as sociedades da chamada América Latina, em que o grupo branco se apresenta como superior. Améfrica Ladina ou Amefricanidade são termos que sintetizam as ideias de América, África e dos povos indígenas. Estes termos, que trazem em si um conceito, foram criados por Lélia Gonzalez, que ouvimos a voz na abertura deste episódio. Lélia foi uma intelectual e ativista brasileira que, por volta dos anos 80, usou o termo para se referir às nossas ancestralidades ligadas aos povos ameríndios e africanos, destacando principalmente as tentativas de apagamento e até mesmo de inferiorização dessas raízes nossas ao longo do período de colonização da América Latina. Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast semanal produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. No episódio de hoje, o que é a Amefricanidade? Para este episódio, bati um papo com Luciana Brauna, Rosa Miranda e Vera Mara, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre o tema e o legado deixado por Lélia. Mas antes de seguir, temos um recadinho para você. Potencialize a Alma Preta. Seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo independente. Contribua em catarse.me/financie_alma_preta. Estamos de volta com o nosso Papo Preto, dessa vez de cara nova e um formato um pouquinho diferente. Aqui você vai encontrar semanalmente temas ligados aos direitos humanos e ao debate racial no Brasil e no mundo. Vamos explicar e discutir a partir da perspectiva negra a política, a economia, a cultura, a sociedade e também os principais acontecimentos do noticiário. Neste mês você acompanha aqui o especial Amefricanas, em homenagem a Lélia Gonzalez, pensado especialmente para o Julho das Pretas, mês que celebramos no dia 25 o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e o Dia de Teresa de Benguela. Vem comigo! Nossa luta sempre será a do pertencimento étnico, do combate dessa neurose cultural que busca suprimir aqueles que, do ponto de vista étnico, são os testemunhos vivos da ladino-amefricanidade denegada. Então, o que é ladino-amefricanidade ou apenas amefricanidade? Na coletânea Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, obra organizada por Flávia Rios e Márcia Lima, que reúne as produções ali escritas por Lélia Gonzalez, o termo amefricanidade é descrito por ela como uma categoria político-cultural que busca um novo olhar sobre a formação do Brasil e da América Latina, considerando principalmente as contribuições dos povos negros e indígenas na construção cultural do continente americano. A repercussão desta análise reverbera até os dias atuais para os pensadores que buscam construir uma nova narrativa a partir deste olhar. Então, quando a gente pensa na amefricanidade, né, que é enquanto categoria, eu penso nela mais como, ainda mais do que uma categoria, né? Ela é realmente uma experiência, a experiência que ela foi e ainda é compartilhada por povos, por identidades que foram sistematicamente apagadas no processo e fazer, né, o retorno dessas identidades requer fazer o exercício de se resgatar essas memórias, né, e trazer essas memórias para outros regimes de validação, né. Então, quando você tem, por exemplo,
a aplicação de leis importantes, como a Lei 10.639 de 2003, quando você tem a aplicação de lei de cotas, todas essas leis, embora elas não sejam completamente eficientes no sentido de reduzir, né, as desigualdades raciais e de garantir a superação do racismo estrutural no país, mas ainda assim elas nos permitiu e tem nos permitido nos colocar nesse espectro da disputa, de trazer essa população negra para dentro das universidades, de trazer essa população negra para o lado, né, o lado da docência na sala de aula, e quando você tem esses corpos que historicamente foram subalternizados, corpos que foram racializados, né, porque no fim das contas é aquilo, branco não é raça, ele é um sujeito universal. Então, nós, enquanto sujeitos racializados, que entendemos que somos todos racializados, sobretudo a branquitude, né? A gente se apropria desses espaços e a gente vai ter condições de, através dessa americanidade, entender que a gente compartilha essas experiências, né? Quem traz essa reflexão que você ouviu é Luciana Brauna, cientista social e educadora que se inspira e segue o legado de Lélia na realização de seu trabalho. Conhecer o pensamento de Lélia Gonzalez é fundamental para entender sua ideia de americanidade. Uma das militantes que atuou com ela na fundação do Movimento Negro Unificado compartilha aqui com a gente a experiência de conviver com Lélia. Muitas coisas da minha memória já não estão registradas, mas já se foram, né? Mas eu lembro, eu comecei no Movimento Negro com o Lincoln Santos, ou dos Santos, e ele me levou para as reuniões do IPCN, ali acho que era a Praça Nacional da Paz. Mas eu devo ter conhecido a Lélia numa dessas, enfim, em alguma reunião, que a gente tinha um grupo de mulheres lá também, né? Nós formamos as mulheres que estavam lá naquela época, a gente viu que os homens eram muito machistas e a gente queria tratar dos nossos temas e não ter a rigidez, né? e o controle deles em cima. Uma coisa mais concreta, mais chão, mais contato com o povo negro desde aquela época. E quando o Milton veio com essa ideia, né, que ele já veio de lá depois, eu fiquei sabendo que ele era de um grupo trotskista, então já veio com a ideia de se fazer uma coisa mais ligada ao movimento de classe, entendeu? Mais, enfim, mais pragmático. Na nossa sociedade, quer dizer, as classificações sociais, no caso, a racial, sexual, né, entrando aí também, fazem da mulher negra este ser, assim, né, que é objeto dos mais sérios estereótipos existentes na nossa sociedade. Uma das principais denúncias que Lélia faz é de que a dominação e subalternização dos povos indígenas e africanos não se encerrou com o regime de escravidão e que o próprio fato dos europeus nos categorizarem reafirma a tentativa de construir um discurso de superioridade que reverbera ainda hoje. Mais do que latina, mais do que uma história contada por europeus, por mouros, somos negras, negros, indígenas, pertencentes a uma América Latina. A luta é principalmente pela disputa de narrativas, não é mesmo, Luciana? E como a gente pode pensar, então, nesse movimento constante de se construir uma ideia de americanidade? Esse movimento da americanidade, no meu entendimento, ele é mais do que uma categoria de análise para entender as experiências das pessoas que foram escravizadas no processo de colonização, dos povos que foram genocidados no processo de colonização. A americanidade, ela se coloca também como um espectro de possibilidade de luta potente, enquanto um campo, né, de identificação para além do território, para além das particularidades das nossas identidades, que, sem dúvida nenhuma, têm que ser reivindicadas, mas pensando numa unidade na diversidade face a esse regime comum de dominação e apagamento histórico.
Para Lélia, reafirmar a particularidade da nossa existência na América como um todo, sem nunca perder a consciência dos profundos laços que temos com a África, é uma forma de abandonar as reproduções de um imperialismo que sempre nos massacrou. E é a consciência que algumas mulheres buscam manter viva, se fortalecendo para romper com as opressões, como no caso da dona Rosa Maria, que é fundadora e diretora executiva do Instituto Lélia Gonzalez, que conta aqui pra gente como surgiu esse movimento de criação do espaço. Esse movimento do Instituto Lélia Gonzalez, na verdade, ele surgiu há 13 anos atrás, como doméstica, como uma encrecheira, né, de creche, uma necessidade de obter a casa própria. Eu senti que era hora de conversar, né, com outras mulheres negras que tivesse ou que percebesse essa necessidade, né? Então, nós fundamos o Instituto Lélia Gonzalez, já que era uma pessoa que norteava, né, a nossa luta. A gente se enxergava muito no que a Lélia falava, principalmente na americanidade, porque nós somos formadas por mulheres pretas, educadoras, assistentes sociais, engenheiras, médicas, advogadas, e somos também formadas por mulheres comuns, dona de casa, mas que a gente vive no dia a dia a necessidade de dividir o pouco que a gente sabe com alguém e aprender muito mais do que possa nos ensinar. Então, vamos dividir o nosso conhecimento, saber que nós somos, acima de tudo, africanos que lutam e que conseguem, né? Tem a Lélia Gonzalez como experiência, e muita gente nunca leu, nem sabe quem é, mas o Brasil tem um ouro na mão, um diamante, e que muitas vezes tem que buscar lá fora esses conhecimentos. Então, é importante saber muito da cultura, saber muito de nossa raiz, e lembrar que a Lélia era como eu, uma pessoa do povo que gostava de carnaval, de samba, que era política, professora, irmã de jogador de futebol, filha de um ferroviário, de uma empregada doméstica, irmã de 11 irmãos, e que tem um filho vivo, que é o Rubens Rufino, mora em Brasília, tem 2 netos, o Marcelo, né, e agora eu vou ficar devendo o nome da menina, porque eu esqueci, né, que já tivemos a oportunidade de estar junto e vamos estar muito mais. Lembrar também que a família fez um memorial, Lélia Gonzalez, que está à disposição aí, para que as pessoas que têm interesse possam procurar. Este memorial que Rosa cita foi lançado no dia 1º de fevereiro deste ano, data em que Lélia completaria 88 anos de idade. A iniciativa busca defender a memória da ativista e difundir o seu legado, para que, de fato, possamos construir um continente genuinamente americano. Quer se aprofundar mais no conceito de americanidade introduzido por Lélia Gonzalez? Assista ao Dica Preta sobre o mesmo tema, disponível no Instagram e no TikTok da Alma Preta Jornalismo. Também indicamos o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, uma das fontes de pesquisa para este episódio e um importante legado de Lélia para o feminismo negro. E por falar em feminismo negro, aqui no Papo Preto a gente também tem um episódio exclusivo sobre o que é feminismo negro. Não deixe de conferir na plataforma de streaming da sua preferência. Quer saber o que mais tem rolado na Alma Preta? Não deixe de acompanhar a entrevista exclusiva com William Santiago em nosso canal no YouTube. Ele é fundador da Zimbabwe Records. Esse nome Zimbabwe achei legal, fui procurar a tradução, Casa de Pedra. É uma coisa muito louca, né? Que em Zimbabwe os negros lá são construtores, são arquitetos, naquela época. Né? A gravadora é responsável por impulsionar artistas como Racionais MCs, Pichote, Negritude Júnior e Mr. Catra. Também conversamos com Vanderleia Reis sobre o novo ensino médio e seu impacto para as escolas públicas do país. Para ela, a reforma beneficia apenas as escolas particulares e as camadas mais ricas da sociedade. O novo ensino médio flexibiliza e reforça as desigualdades na educação. Não deixe de conferir também esse vídeo e os demais materiais lá no nosso canal do YouTube.
Você ouviu o Papo Preto, podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com a nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me/financie_alma_preta. Repetindo, catarse.me/financie_alma_preta. Potencialize a alma preta e seja uma aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Este episódio teve direção de Vinícius Martins, roteiro e apresentação de Estela Diogo, produção de Yuri Salles e Estela Diogo, assistência de estúdio de Guilherme Franco e edição de Débora Oliveira. Entrevistamos Luciana Brauna, Rosa Miranda e Vera Mara. Os demais áudios utilizados neste episódio foram retirados dos arquivos da Cultney e a voz de Zezé Mota, que você ouviu, foi retirada do documentário Americanidade, produzido pelo canal Saúde, com direção de Cíntia Albuquerque. Até mais!